É a nossa quarta live nesse formato curtinho, pós o almoço. Tentamos pensar num horário que fosse bom para mim, claro, e bom para vocês também, né? Depois do almoço, uma live rapidinho, um bate-papo, conhecer um pouco mais sobre o sistema de gestão integrado, sobre as auditorias, conhecer um pouco mais do que é que faz um auditor interno do sistema de gestão integrado. Eu vou me apresentar, que as outras lives eu acabei não me apresentando e tem chegando gente nova aqui, né? Que bom, esse é o objetivo, que o conhecimento chegue a mais pessoas. Eu sou Liz Quarantini e a minha trajetória no QS-SMA vem de muitos anos, desde quando eu me formei lá em processos químicos industriais no curso técnico, e eu trabalhava dentro dos laboratórios cuidando da parte de qualidade, matéria-prima, controle de qualidade, controle dos processos para que as minhas tintas na época saíssem conforme os padrões. E depois do curso técnico, eu fui agarrar as oportunidades da engenharia de produção, que eu sou engenheira de produção, e estagiei durante um tempinho numa metalúrgica na área de processos. Qualidade, projeto Kaizen, melhoria contínua, foi lá que eu aprendi sobre Lean Manufacturing, entre outras coisas boas para a gente melhorar os nossos processos. De lá, eu fui, claro, contratada e pude aprender muito, ferramentas da qualidade. Foi lá que eu fazia muitos treinamentos para que as pessoas pudessem estar engajadas com os projetos que nós tínhamos na época. E lá, eu me deparei com o desejo genuíno de entrar de vez com toda a força para a saúde, segurança e meio ambiente. E foi lá que eu entrei na minha pós-graduação de engenharia de saúde e segurança do trabalho, e foi uma paixão assim arrebatadora, porque chegou o que faltava, Eu já conhecia da qualidade, eu já trabalhava com isso desde a minha trajetória do curso técnico, e só fez complementar. E dentro dos meus projetos fazia parte essa integração entre o homem, a máquina e cuidar desse ambiente e da saúde. Eu lembro que o meu primeiro projeto foi tentar reduzir as doenças ocupacionais que tinha na época, com a utilização de máquinas dobradeiras. Quem trabalha em metalúrgica sabe muito bem que essas máquinas exigem movimentos bruscos, repetitivos, e foi assim que foi se dando o meu chamado para a área de QS-SMA. Depois dessa empresa, eu fui trabalhar numa indústria alimentícia, de sorvete, picolé, e lá eu pude coordenar uma produção que foi assim também um divisor de águas, sempre pensando e trabalhando para qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Concomitantemente, sempre nas aulas, dando aula em curso técnico, porque faz parte do sistema de gestão, a gente está sempre apto a aprender e a ensinar, principalmente nós profissionais, seja analista, seja consultor, seja assessor, seja auxiliar, a gente precisa estar apto a isso, e o ensinar faz com que a gente aprenda e muito. E só faltava uma coisa nessa época, que era a formação na área ambiental, que ainda ficava passeando pela minha cabeça, que uma hora ou outra eu teria que me aprofundar
na literatura e tomar posse de conhecimento, principalmente relativo aos aspectos para poder a gente fazer a avaliação dos impactos ambientais, que é o que preconiza as normas a 14.001. Então, eu precisava desse conhecimento mais profundo e fui fazer o meu mestrado na área de planejamento ambiental, o qual eu fui muito feliz, que formei, né? Eu fiz uma dissertação voltada à melhoria de processos em cooperativas de resíduos sólidos, materiais recicláveis, e faço parte do grupo de pesquisa também na área de resíduos sólidos. E atualmente eu sou docente no Senai, né, nos cursos técnicos, qualidade, segurança do trabalho, e sou consultora na área de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Faço a implantação das ISOs 9001, 14.001 e 45.001 com muita fé, com muita paciência, com muita perseverança e com conhecimento também. E é esse o meu propósito aqui nas redes sociais. Passar a minha experiência, mudar um pouco o cenário dos cursos atuais, que vem desde a minha inquietude quando eu estava no meu processo de formação. Estou ainda, né? A gente nunca para de estudar, a gente tem que estar sempre se reciclando e beber de outras fontes, porque senão a gente fica parado no tempo, e é bom a gente ter outras visões de outras pessoas para que a gente possa agregar aquilo que a gente já sabe. E atualmente eu estou sócia no Soluções, Instituto de QSSMA, junto com minha sócia e amiga Camila. E estamos aqui elaborando cursos para a formação do profissional de QSSMA. E não é só para aquele profissional que já tem experiência, é para aquele profissional que está iniciando na área, é para aquele profissional que quer mudar de área, é para aquele profissional que quer ser um assessor, que quer ser um consultor, principalmente levando para a minha própria carreira, né? Eu comecei como técnica, passei para engenharia, trabalhei durante um bom tempo como CLT, hoje como empresária. Então a gente reúne todos esses saberes e essas experiências para proporcionar o melhor curso possível, a melhor capacitação possível e fazer com que você erre menos, encurtar o caminho, digamos assim, né? E estamos aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, trazendo conteúdo sobre Sistema de Gestão Integrado, QSSMA, qualidade, as ISOs 9001, as ISOs 14.001 e a 45.001 2018. Bem recente, nós fizemos uma implantação da ISO 14.001 e da ISO 45.001, e agora eu estou trabalhando nesse momento para a auditoria de manutenção das 3 normas e estou sempre postando aí no Instagram razoavelmente como é a minha rotina, os meus trabalhos, as ferramentas que eu utilizo para facilitar a minha vida e compartilhando aqui no Instagram com vocês todos os dias, e é com muita alegria que a gente faz isso. Hoje, o nosso assunto da live é para falar sobre os princípios da auditoria. Ontem eu falei sobre as características do auditor interno, que é que ele necessita ter enquanto competência, enquanto habilidade. Na terça-feira eu falei sobre o programa de auditoria, o que é que não pode faltar no programa de auditoria. Então, se você está chegando aqui agora, não perde as nossas lives, porque independente de qualquer coisa, tem conteúdo, tem algo que você pode aplicar, tem assuntos que você já pode ter visto, já esqueceu, tem dicas, tem a minha experiência que eu coloco aqui, que eu conto aqui, principalmente no que diz respeito a reduzir um pouco das dores das pessoas que trabalham no QSSMA
e que sabe muito bem as dificuldades que nós temos, né? Então, vamos lá. Os princípios da auditoria, lá na ISO 19011, que fala sobre as diretrizes, né, para a auditoria do sistema de gestão, eu venho falando sobre essa norma a semana inteira, porque é ela que diz quais são as diretrizes. Ela conta lá que são 7 princípios para que a gente tenha uma boa auditoria. E eu digo que o primeiro importantíssimo, né, é a confidenciabilidade. A gente precisa deixar documentado, registrado, qual é o nosso grau de preocupação com aquele cliente, com aquela empresa, com relação aos dados dela, com relação às informações que elas nos fornecem. E a gente precisa demonstrar o quanto que a gente cuida dessa informação documentada da empresa que a gente está trabalhando. A gente sabe muito bem que quando alguém abre as portas da nossa casa, é porque confia, né? E na auditoria a gente não pode só ficar na palavra. A gente precisa de documentos que registrem a nossa responsabilidade com relação aos dados e às informações confidenciais desse nosso cliente. Então, a confidencialidade é importantíssima para que a gente possa ter auditorias bem-sucedidas. Outro princípio, não menos importante, é a gente tomar decisões baseadas em evidências, não no achismo daquele auditor, e sim nas evidências encontradas. Eu estou sempre falando em evidência porque não adianta a gente se propor a elaborar ou participar de uma auditoria se a gente não tem um conhecimento suficiente dos requisitos de norma. Às vezes a gente não tem um conhecimento tão profundo daquele processo. Tudo bem, a gente aprende, no dia a dia, principalmente se a gente é colaborador da empresa. Isso quando eu estou falando de auditoria interna, a gente aprende. Mas os requisitos das normas a gente precisa saber, a gente precisa ter essa bagagem para que a gente possa dar a interpretação correta. E também está coletando evidências corretas, baseado naquilo que a norma está solicitando para aquele setor, para aquele processo. Lembrando que toda a nossa auditoria é baseada em achar evidências de que aquele processo, que aquelas operações estão acontecendo conforme foi preconizado em algum procedimento, em alguma informação documentada. Então, basicamente é isso aí, a gente vai buscar a conformidade, apesar da gente sempre ficar pensando que a auditoria fica buscando não conformidade, aquele dedo podre de estar sempre enxergando aquilo que não está legal, mas na realidade é o contrário, a gente vai buscar as conformidades e uma vez que a gente identifica uma não conformidade, é pensando em como que a gente pode não cair nelas novamente, não repetir e não prejudicar os objetivos da organização, tá? Lembrando que os objetivos da organização a gente precisa retirá-los da política, tem que estar super integrado com a política da empresa, senão não faz o menor sentido. Todas essas questões que eu estou falando aqui, eu vou estar ensinando no nosso curso de auditor interno do Sistema de Gestão Integrado, que já tem data para começar, e ele vai acontecer no sábado, no dia 18 de setembro. E se você quiser saber muito mais, você pode se inscrever lá, o link já está na bio e eu lhe aguardo. Mas vamos lá, voltando aqui aos princípios de auditoria. Outro princípio importantíssimo é a integridade. O auditor e a auditoria, ela precisa ser baseada na ética, na integridade das informações e naquilo que se observa no processo, no local que aquele auditor está fazendo a busca das evidências. Então, a integridade é fundamental. Além disso, a independência.
a auditoria ela não pode ficar dependente de alguém, ela só vai acontecer se alguém... Não, ela é um processo sistemático, documentado, que busca as evidências de conformidade com as normas ou com o escopo que foi determinado naquela auditoria. Então, a independência dessa auditoria é fundamental. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente precisa deixar claro lá no programa, tá? Sempre quando a gente estiver realizando ou editando, né, pensando no programa de auditoria, a gente precisa ter esses 7 princípios muito bem pensados, para que na hora que a gente esteja elaborando esse programa, a gente possa contemplá-los de maneira adequada. Vamos lá. Outro ponto importante, falando do princípio de auditoria, e ontem eu até falei um pouco mais sobre isso, é a mentalidade de risco que foi incorporada na nova versão da ISO 19011, que é 2018, que é essa mentalidade de risco, é a gente conseguir descrever quais são os riscos e oportunidades dessa nossa auditoria. Eu gosto muito de falar de oportunidade, até porque a minha dissertação de mestrado eu falei de oportunidade, né? Quais as oportunidades de melhoria dentro das cooperativas do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista da economia circular. E eu entendo que para todo risco, uma vez que a gente estude ele, pense nele, a gente pode encontrar algumas oportunidades. É claro que a gente tem que ver se essa oportunidade a gente tem apetite para elas ou não, mas ainda assim eu entendo que tudo na vida tem o seu lado bom ou o seu lado reflexivo, que é importante que a gente coloque também com relação às nossas auditorias. Lembrando que existem vários riscos na nossa auditoria. Existe o risco de não dar tempo de fazer tudo que tem que ser feito. Existe o risco da gente não conseguir localizar as pessoas. Existe o risco da gente, por exemplo, não conseguir realizar aquilo que foi planejado, né? Então, todos esses riscos ele tem que ser contemplado, principalmente para que a gente possa identificar o outro lado, né? Que são as oportunidades. Além disso, o devido atendimento da auditoria enquanto profissional também é um princípio, né? O que é esse devido atendimento? É você ter condições de responder àquele objetivo, você entregar aquele resultado que foi planejado, que foi pensado para aquele tipo de auditoria, que foi determinado lá no programa, né? De acordo com a sua periodicidade. Esse atendimento precisa ter clareza dessas informações que são passadas. E essa clareza você só vai poder ter se você tiver o conhecimento na norma, nos requisitos da norma. Seja qual norma faça parte do escopo dessa auditoria. Pode ser a 14.000, a 9.000, a 45.001, entre outras, né? Outro princípio é a apresentação justa. O que é apresentação justa? É aquela apresentação que não tem tendência, né? Não é algo que está tendendo para um lado, para o outro, né? Não é a minha ideologia, o meu gosto, a minha vontade, e sim aquilo que é determinado nas normas. Lembrando que os relatórios, quando o auditor entrega os relatórios aos colaboradores, à empresa, todos os itens que a gente encontra ou como não conformidade ou como pontos de melhoria, a gente precisa identificar quais são os requisitos de norma que correspondem àquilo que a gente está tratando, né? Não pode ser um negócio solto. Então, para isso, a gente precisa ter uma compreensão muito clara e é assim que a gente consegue fazer uma apresentação justa, né, daquelas situações. Eu, por exemplo, passei por algumas agora, que foi do auditor me questionar sobre requisitos legais que ele, por um acaso, não
encontrou mapeado e ele justificou para mim, de acordo com o item 6, né, que é o planejamento, que fala dos requisitos legais. A gente precisa, para planejar, conhecer esses requisitos legais, mapear. E ele falou para mim que seria uma não conformidade. E eu, claro, pude dialogar com ele, através também do meu conhecimento dos requisitos, que eu entendia que a não conformidade não era tão justa, né? Já que os requisitos legais, ele aparecia para mim, ele só não estava mapeado de acordo com o desejo dele naquele momento, né? Digamos assim. E aí a gente pôde conversar sobre o assunto, ele expôs o pensamento dele sobre aquilo e eu o meu. E chegamos à conclusão que não era uma não conformidade, e sim uma oportunidade de melhoria do meu próprio processo. Então, é por isso que eu friso para os meus alunos e para os profissionais que me acompanham aqui e que estão lá no Soluções, que são os nossos alunos, a importância de fazer essa interpretação da norma e de entender os requisitos. E outro ponto muitíssimo importante é a relação de você tratar sempre a auditoria, os seus processos e qualquer atividade que você vai fazer com ética, honestidade, com clareza, buscando sempre uma boa oportunidade de contribuir, que é o que eu estava falando ontem, né? Nós, auditores, a gente não perde uma boa oportunidade de poder contribuir com as empresas, com as organizações. Quanto mais a gente adentra nos processos, a gente vai podendo colocar as nossas ideias e, claro, a empresa vai poder avaliar se pode aplicar ou não. Mas o que a gente não pode é deixar de contribuir com as melhorias dentro das organizações. Tá. Bem, hoje, quinta-feira, e eu quero convidar vocês a estar participando do nosso curso, a ser o nosso aluno. O nosso curso é a formação de auditor interno do Sistema de Gestão Integrado. Ele já tem data marcada, é o dia 18 de setembro, tá? Então serão 3 sábados de muita entrega, de muito conteúdo, onde você vai estar podendo elaborar o seu programa de auditoria, você vai estar sabendo o que de fato um auditor faz. A minha promessa é que você não saia de lá perdido, você vai sair de lá com a informação documentada para que você possa aplicar em qualquer empresa. É claro que dependendo da empresa, você vai mudar o objeto, né? Porque os processos mudam. Mas eu elaborei um curso muito prático para que você saiba, em cada setor, a gente vai fazer uma simulação. Em cada setor, o que de fato eu vou buscar? Quais são as evidências que eu preciso enxergar aqui, coletar, para poder realizar a auditoria? E esse curso, ele vem de um desejo meu de sair dessa coisa do teórico, somente teórico, a gente precisa da teoria, mas a gente fazer as coisas mais na prática, entender mesmo. Uma vez que eu chego na empresa, o que é que eu tenho que buscar nos setores, quais são as LVs, né? A lista de verificação que eu preciso ter para cada setor, para que eu possa fazer uma boa auditoria e para que eu possa estar contribuindo com as melhorias dentro das empresas. Tá? O link está na bio, eu aguardo você, independente de você estar presente no curso ou não, você se matricular ou não. Continue aqui na nossa live, todos os dias a gente tem conteúdo. Eu falei sobre o programa, eu falei sobre as características do auditor, hoje eu falei sobre os princípios da auditoria. Eu venho trazendo um conteúdo bem prático para que você possa aprender, né? Logo depois do almoço, 30 minutinhos e a gente poder compartilhar conhecimento aqui, tá? Muitíssimo obrigada para todos que estão, muitíssimo. Jéssica, muito obrigada. Camila, Jufran, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã tem live,
amanhã 12h30, não esqueçam, logo depois do almoço, estaremos aqui juntos, tá? Até amanhã.